Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos segredos mais fundamentais da biologia. Qual é a receita da vida? Do que são feitas todas as coisas que respiram, crescem e se movem ao nosso redor? Vamos descobrir juntos os ingredientes básicos que conectam toda a vida no planeta. Já parou para pensar nisso a fundo? O que será que uma samambaia, um fungo e um ser humano têm em comum na sua composição mais básica? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta é a base de tudo que a gente chama de vida. E aqui vem a parte mais legal. A natureza é super eficiente. Ela não criou 1 milhão de peças diferentes. Na verdade, ela usa o mesmo kit básico de Lego molecular para construir toda a incrível variedade de seres vivos que existe. E para a gente entender como esse kit funciona, precisamos conhecer dois conceitos bem simples, mas muito poderosos: monômeros e polímeros. O monômero é a peça individual, o tijolinho, a unidade mais fundamental que existe. Sozinho ele é só uma peça, mas o potencial dele é gigante. E aí, quando a gente começa a juntar esses tijolinhos, os monômeros, um no outro, a gente cria uma estrutura maior e mais complexa. Isso é um polímero. É com esses polímeros que a vida constrói tudo o que precisa. Basicamente, essas estruturas maiores se encaixam em 4 grupos principais, que são as grandes estrelas da bioquímica: as proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos, como o DNA. Hoje, a gente vai focar nos 3 primeiros. Vamos começar com as proteínas. Se uma célula fosse uma cidade, as proteínas seriam praticamente todos os trabalhadores. Elas são as construtoras, as transportadoras, as mensageiras. Elas são as verdadeiras faz-tudo do mundo celular. E o mais incrível é que toda essa força de trabalho é construída com um conjunto de apenas 20 tipos diferentes de tijolinhos, os aminoácidos. 20! Com essa variedade limitada, a vida cria uma gama quase infinita de ferramentas. E o que elas fazem exatamente? Bom, de tudo um pouco. Elas aceleram as reações químicas, como as enzimas, carregam coisas para lá e para cá, tipo a hemoglobina com oxigênio, dão sustentação, como o colágeno na nossa pele, fazem a gente se mover, nos músculos, e ainda defendem o nosso corpo como os anticorpos. É trabalho que não acaba mais. Mas como uma proteína sabe o que fazer? O segredo está todo na sua forma. A função dela depende totalmente da sua estrutura 3D. Pensa num origami. Começa com uma sequência de aminoácidos, tipo uma fita de papel. Depois, essa fita se dobra em padrões simples. Aí, a estrutura inteira se enovela num formato tridimensional único. E às vezes, ela até se junta com outras para formar um complexo. A forma é tudo. E isso nos leva a um ponto super importante. Se a gente quebra a forma da proteína, a função dela vai junto. Esse processo tem um nome: desnaturação. O exemplo mais clássico é cozinhar um ovo. O calor bagunça toda a estrutura da proteína da clara e o que era líquido e transparente vira sólido e branco. A função original dela já era. Certo, agora vamos para o próximo bloco de construção. Se as proteínas são os trabalhadores, os carboidratos são a energia, o combustível rápido que mantém a cidade celular funcionando a todo vapor. Então, quando o corpo precisa de energia para agora, a primeira coisa que ele busca são os carboidratos. É a fonte de energia preferida para atividades rápidas. Mas eles não servem só para isso. Eles também funcionam como um estoque de energia, tipo o amido na batata ou o glicogênio que fica guardado nos nossos músculos. E além de tudo, eles também têm um papel estrutural. A celulose, que dá toda aquela rigidez para as plantas, é um carboidrato. Seguindo em frente, vamos falar dos lipídios, que a gente conhece mais como gorduras. Eles são os mestres em 2 áreas: estocar energia para o longo prazo e criar as fronteiras das células. Só que os lipídios são um pouco diferentes. Eles não seguem aquela regra de tijolinho e parede, de monômero e polímero. O que une todos eles numa mesma categoria é uma característica bem específica: eles não se misturam com a água. É só pensar no óleo de cozinha e na água. E essa tabela aqui mostra muito bem por que eles são tão bons em armazenar energia. Olha só a densidade. Os lipídios guardam mais que o dobro de energia por grama do que os carboidratos. É por isso que eles são a nossa reserva de energia para quando as coisas apertam. E além da energia, eles têm essa outra função vital. Toda célula do nosso corpo precisa de uma barreira, uma pele, para se separar do mundo exterior. Essa barreira é a membrana celular, e ela é feita de lipídios. É ela que age como um segurança, controlando o que entra e o que sai da célula. Bom, a gente já viu os tijolos, os trabalhadores e o combustível.
Mas nada disso adiantaria sem o ambiente certo para tudo acontecer. E esse ambiente é a água. E esse número aqui é de cair o queixo. De 70% a 90%. É a quantidade de água que forma a maior parte dos seres vivos. Nós somos essencialmente água, e existe um ótimo motivo para isso. A água tem umas propriedades quase mágicas para a vida. Primeiro, ela dissolve quase tudo, então ela permite que as outras moléculas se encontrem e reajam. Segundo, ela é ótima em manter a temperatura estável, o que é crucial para a gente. E claro, ela é o nosso sistema de transporte interno, levando o que é bom e tirando o que é ruim. No fim das contas, o ponto é este. A água não é só algo que a gente bebe. Ela é o palco onde toda a química da vida acontece. Sem ela, simplesmente, não tem show. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se todos nós, de uma bactéria a uma baleia, somos feitos com os mesmos tijolinhos básicos, por que existe tanta diferença? Bem, a resposta parece não estar nos ingredientes, mas sim na receita. No manual de instruções que diz como montar cada peça,